Vamos falar de revolução, comunismo e robôs gostosas. Um jogo que saiu agora em 2023 e que tem gerado um burburinho é Atomic Heart, ou Coração Atômico. É um típico jogo em primeira pessoa, desenvolvido pela Mundfish, que já sai cercado de polêmicas por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia. Boa parte dos financiadores e desenvolvedores do game são russos. E tá rolando aí na internet uma série de videozinhos dizendo, aqui tem uma mensagem subliminar disso, aqui tá sendo falado daquilo, aqui você vê escondido uma propaganda pró-invasão da Ucrânia. E inclusive a galera tá num debate infernal aí dizendo é comunista, é anticomunista, mas tem aquele textinho que diz que é anticomunista, mas tem aquele detalhe ali que parece que é comunista. E é muito chato esse debate, porque se perde de vista talvez o principal, que não é procurar mensagens subliminares ou tentar ficar colocando numa caixinha a orientação política do jogo. Eu já até fiz um vídeo aqui no canal sobre o quanto que essa política nos games costuma ser tosca, porque basicamente eles querem vender para todo mundo. Então, na verdade, eles vão botar coisas de um lado e do outro. Vocês vão encontrar mensagens contraditórias do ponto de vista político nesses jogos. Se acostumem, sempre vai ser assim, porque essa indústria, ela vive disso. Ela vive para agradar o comunista ou o anticomunista e serve também para cutucar o comunista ou o anticomunista. No final, eles querem que você compre, que é capitalismo. De qualquer modo, independente de todo esse papo, o jogo tem um subtexto muito legal. Aliás, o enredo dele já nos permite pensar muita coisa. Porque, primeiramente, ele se passa no ano de 1955 na União Soviética. Só que não é qualquer 1955. Aqui se trata de uma espécie de futuro alternativo, que no caso é um passado alternativo. Alguns chamariam Atomic Heart de retrofuturismo, mas até mesmo essa definição é complicada. Retrofuturismo são aquelas histórias que se passam no futuro onde um elemento tipicamente retrô se tornou moda, ou que permaneceu ao longo de muito tempo. Nesse sentido, algumas obras tipicamente dos anos 90 gostavam muito de trabalhar com isso. É o caso do desenho Batman The Animated Series, que é aqui um retrofuturismo referente à arte déco. Notem como a arquitetura, as roupas, os objetos são tipicamente arte déco, que é uma tendência ali dos anos 20, início dos 30. Notem inclusive que tem computadores, mas as imagens são em preto e branco. Daí que os próprios desenvolvedores ali do desenho cunharam o termo de Dark Deco, que seria a sobrevivência dessa arte déco até os anos 90, só que daí trazendo uma série de elementos sombrios. Outro exemplo que eu até já falei aqui no canal é Cowboy Bebop. Nesse anime nós estamos no futuro, nem lembro mais o ano, 2000 e tanto, e apesar disso tudo, os anos 70 estão de volta. É o anime da calça boca de sino. Então, como vocês viram, retrofuturismo tem mais a ver com isso, dá pra tentar forçar ali o Atomic Heart nisso, mas eu acho que tem uma outra definição mais interessante, que vem do pensador Humberto Eco chamado Ucronia, ou Ucrônia. Não, aí fica parecendo Ucrânia. Nas palavras de Eco, Ucronia trata-se de uma utopia que teria acontecido se o que realmente aconteceu tivesse acontecido de modo diferente. Ou seja, é o famoso, e se lá atrás, em vez disso, tivesse acontecido aquilo, e como é que seria o mundo, e pronto, você tem Atomic Heart. Mas que mundo é esse dele? Gente, a gente está em 1955 e a União Soviética está extremamente avançada em tecnologia. E eu não estou falando simplesmente de energia atômica. O pessoal em 55 já tem robô pra caramba. Mais do que isso, eles já têm IA. O ChatGPT, por exemplo, surgiu na União Soviética nos anos 40. Aliás, nesse mundo, uma série de eventos se deu de outra forma. O principal evento aqui que, na verdade, produz esse futuro/passado alternativo é a invenção do polímero em 1936. O jeito certo de explicar é que o polímero é um módulo programável liquidificado. Ou, traduzindo, é uma espécie de gelatina que você consegue programar. Daí que esse negócio vai trazer uma série de avanços para a sociedade e, sobretudo, avanços na robótica. Por isso que nesse futuro/passado alternativo, os nazistas foram derrotados em 1942, nem chegaram até 45. Tamanha era a supremacia da União Soviética. Contudo, os nazis, no último gesto desesperado, deixaram para trás a peste marrom. E essa peste marrom matou milhões de pessoas no mundo todo, deixando a União Soviética, inclusive, sem força de trabalho, e daí mais ainda se incentivou a produção de robôs. Daí que a gente chega no ano de 1955 e tem robôs e IAs permeando a vida de todos. Nessa distopia anacrônica, ou nessa ucronia, o que nós temos, portanto, é uma abolição do trabalho. Cada vez menos os trabalhadores no poder, num regime comunista, pelo menos em termos ideais, deixam de ser trabalhadores, porque agora quem trabalha são os robôs. Ou seja, dito de outra forma, essa ucronia é um mundo de abolição do trabalho, que é um tema bastante atual, não é por acaso que esse jogo está sendo agora. Mas tem mais coisa aqui, e o que sinceramente me interessou foi o quanto que esse jogo tem todo um design muito interessante. Porque afinal de contas, como se passa em 55, você pega a estética realista socialista que vigorava na União Soviética e transpõe isso para coisas extremamente avançadas, para robôs. E inclusive esse jogo é famoso por ter uma série de cenas extremamente sensuais envolvendo robôs. Aliás, eu até já fiz vídeo aqui no canal sobre o sex appeal do inorgânico. O quanto que você olha para aquele aspirador de pó e diz assim:
Então eu vou comentar nesse vídeo a estética do jogo Atomic Heart, vou falar de trabalhismo e pós-trabalhismo e, obviamente, mostrar pra vocês como que um mundo controlado por robôs e IAs pode ser extremamente assustador. E também sensual. Mas antes eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só sobrevive falando de temas espinhosos graças aos seus apoiadores e tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo Sul, grupo Telegram, sorteio de gibi e conteúdo exclusivo. Eu vou deixar o link do nosso apoio no Catarse na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E também seja membro aqui no YouTube por R$ 6,90 ao mês e tenha também acesso a vídeos exclusivos. E nas últimas 2 semanas eu não fiz porque eu tava gripado, peço desculpa pra galera, mas logo vai ter. Ótimo jeito de pedir apoiador, né? Do tipo, olha só, seja apoiador, mas agora não vai dar tempo, tá? Então dá o dinheiro, mas depois... Enfim, vocês entenderam. Então vamos lá, vamos voltar pro jogo aqui, que esse papo ficou estranho. Vamos falar um pouco da história mesmo do jogo ali, porque eu dei basicamente só o contexto. A gente ali no jogo controla o agente P3, cujo nome é Sergei Nechaev. Ele é um major e um veterano da Segunda Guerra Mundial, com problemas de memória. E aqui vocês já sacaram, isso é um clichê, né? Sinal que a cabeça dele foi mexida por essa robótica toda aí que tá rolando. P3 aqui está a serviço de Sechenov, que é o cientista criador do polímero. É ele que está para lançar o projeto Mente e o mais ambicioso ainda, o Collective 2.0. Deixa eu explicar essa parada aqui que isso aqui é interessante. O Collective 1.0 foi a tecnologia que permitiu que os robôs interagissem uns com os outros. Ou seja, uma inteligência artificial que se comunica por Wi-Fi. Daí que um robô reconhece o outro, consegue trocar informação, não tem nada que ligue eles. Internet das coisas. Sacaram? Contudo, agora o próximo avanço se trata do lançamento do Mente, que é um neuroconector que vai agora permitir os humanos se ligarem aos robôs, e o Collective 2.0, que agora se trata da integração neural dos seres humanos. Sim, você está falando de uma coletivização do pensamento. Daí que não é por acaso esse jogo se passar numa espécie de futuro passado alternativo da União Soviética. Afinal, o que está por trás do ponto de vista bonitinho do Collective 2.0 é defender que, a partir de agora, todo o conhecimento do mundo seja acessível a todos. É uma espécie de internet controlada, que pode ser vista como censura, mas também pode ser vista como algo que impeça ter uma série de maluquices, como a gente costuma ver por aí, e que está ligada ao pensamento das pessoas, então, portanto, você acessa isso basicamente pensando. E daí tem essa coisa doida de você acessar o pensamento de outra pessoa. Então, se tem um cientista mega foda naquele mundo, você pode acessar os saberes dele para prosseguir na sua pesquisa ou sei lá o que você vai fazer com isso. Você sacaram? É uma espécie de comunismo do pensamento. O que em partes aqui tem um quê de caricatura, né? Porque afinal de contas, o comunismo mesmo não defende você entrar na cabeça dos outros. Nunca foi defendido que você vai ter que distribuir sua escova de dente. Imagina só você ter que prestar pro vizinho a escova de dente. Daí que o jogo, portanto, começa a apostar numa visão um tanto sombria, alguns diriam inclusive deturpada, do comunismo. Agora, que isso gera uma ficção científica legal, isso gera. Como vocês podem imaginar, esse Collective 2.0, apesar das boas intenções, é um negócio mega errado. E daí que vem a parte interessante do ponto de vista político nesse jogo, com os vários grupos disputando poder. Um detalhe sobre esse mundo de 1955 é que os Estados Unidos ainda é um país capitalista. Só que lá, os capitalistas estão adorando essa ideia de ter robô, porque com isso eles conseguem lucrar mais e não ter que pagar empregados. Daí que nesse momento da história, os Estados Unidos vivem numa grande convulsão social, com milhões e milhões de desempregados lutando contra esses robôs russos que os capitalistas, no fundo, estão adorando. Então vocês já imaginam que tem um negócio aí por trás, porque a União Soviética tá vendendo robô, tá vendendo robô, tá vendendo robô, e daí o que a gente descobre é meio que óbvio e que também os americanos poderiam desconfiar, que é de que esses robôs têm uma programação ali oculta. O que esses robôs, na verdade, pretendem é, a partir de um certo momento, assumir o controle das forças nucleares dos Estados Unidos. Daí, portanto, o nome do jogo, Coração Atômico, se trata de robôs que parecem simplesmente utilitários, mas que são soldados disfarçados e que visam atacar no coração da nação inimiga e assumir o seu poderio atômico. Mas tem mais! Vocês acharam que era só isso? Não é só isso. O Collective 2.0 também serve, obviamente, para manipulação mental. Ou seja, é um jeito de você hackear todos ao mesmo tempo. E aí já você não está mais falando de americanos, certo? Você está falando do mundo todo. Antes que o comuna aqui de plantão diga, ah, mas que jogo anticomunista, todo mundo na União Soviética é malvado e tal. E nesse sentido não, é mostrado ali no jogo que muita gente acredita no Collective 2.0 a partir das suas boas intenções. Ou seja, na verdade é uma disputa sobre o que fazer com a tecnologia. E nesse sentido, galera, a gente está falando de algo que sinceramente vai para além de capitalismo e comunismo. Esse é um dilema ético que é posto e que enfrenta seus problemas, seja no regime que for. Claro, cada um com as suas nuances, né? Porque se você pensa simplesmente em IAs a partir do lucro, também você vai ter um grande problema. Que é o que a gente tá vendo agora, né?
cabe lembrar. Mas enfim, o lance é que com essa tecnologia, cada um agora tá querendo dar uma mordida. O jogo começa com o P3, que tem uma luva que também tem uma IA chamada Charlie. Um pouco depois no jogo a gente vai descobrir que essa IA na verdade é a alma de um cientista assassinado pelo Sechenov, um cientista que também ajudou a criar o polímero, portanto tem motivos pessoais aí, mesmo eles não sendo mais exatamente uma pessoa. Aliás, tem um detalhe nesse jogo que é mórbido e é muito bom, que é o fato das pessoas terem essas IAs conectadas a elas e depois que elas morrem, elas ainda ficam com alguma memória. Portanto, várias vezes no jogo você conversa com cadáveres de pessoas que ainda têm algum restinho de bateria dessa IA, que era conectada ao corpo e que pode pensar e falar como elas. Por isso que várias vezes no jogo você interroga cadáveres. O que é muito triste, sacou? Para pra pensar, você morreu, você sabe que morreu e você só tem mais alguns minutos ou sei lá, horas pra processar isso tudo, porque no final das contas você também não consegue ir para um lugar ou para o outro. Às vezes você pode dar a sorte das pessoas virem até você, mas enfim, você tem aquele tempo para basicamente se acostumar com a ideia de que você está morrendo. No jogo isso às vezes aparece num tom de humor, mas sinceramente é uma coisa muito, muito pesada. Mas voltando aqui, então o P3 está a serviço do Sechenov com a sua IA Charlie, e o que dá de errado? Bem, os robôs começam a atacar as pessoas. Típica história de ficção científica, né? Você cria aquela tecnologia, ela é muito boa, ela ajuda todo mundo, até que ela resolve explodir o teu cu. E todo esse levante se deu por um cientista traidor, que na verdade é uma figura só nessa disputa de poder. Eu vou simplificar bastante aqui, tá galera? Esse cientista que fez os robôs atacarem todo mundo tá basicamente querendo alertar as outras nações. Tá querendo que vaze a informação. Esses robôs não são seguros porque o pessoal escondeu um modo de batalha dentro deles. É importante que esse cientista nesse primeiro momento parece só mais um maluco genocida, no fundo se revela alguém que quer evitar o genocídio. Porque o que acaba se revelando é que esses robôs que estão sendo programados, eles podem inclusive atacar civis. Não que isso seja um plano do governo, mas esse poder está ali e Sechenov não é de confiança. Esse ponto vale a pena a gente pensar também na treta entre o governo da União Soviética e o cientista Sechenov. Porque para o governo soviético o que interessa basicamente é que esses robôs sejam entregues e assumam o poderio atômico dos Estados Unidos. Então o objetivo deles é bastante direto e parte do princípio que se você fizer isso de forma rápida e cirúrgica, nem guerra vai ter. Só que o Sechenov tem um outro objetivo, que inclusive vai gerar conflito direto com o Comitê Central da União Soviética, porque afinal de contas o que Sechenov quer é um futuro transhumanista. Ou seja, a ideia dele é meio que nos robotizar mesmo. Daí que para ele, a humanidade tem que ser superada. Esse novo homem que aparece na literatura comunista, Che Guevara falava do novo homem, por exemplo, ele aqui basicamente é um ser metade robô numa inteligência coletiva integrada. Então notem como você está vendo aqui um conflito de utopias. Daí que aquele cientista que fez os robôs atacarem todo mundo no começo, ele é um cara que na verdade acredita na paz. Ele quer que os robôs entregues aos Estados Unidos e outros países sejam realmente aquilo que eles dizem ser. E quem sabe, a partir disso, você convencer a população de que o comunismo é alternativa, até porque agora não vai ter mais trabalho para ninguém. É preciso, portanto, superar o capitalismo na medida em que agora trabalho e renda não caminham mais juntos. Não tem mais trabalho, mas as pessoas precisam de renda. Notem como esse debate é mega atual, tá, galera? A gente tá falando aqui de abolição do trabalho e de renda básica universal também. Hoje muito se especula isso. Será que vamos ter que repensar o regime econômico em termos mundiais? Afinal de contas, pode ser que cada vez mais com essas IAs, com robôs, a gente chegue num ponto que não tenha trabalho para todo mundo. E aí o que a gente vai fazer? Vai condenar as pessoas à fome simplesmente porque elas não encontram trabalho? Mas não tem trabalho? Então, enfim, essa é uma das utopias que está em jogo, e as outras são aquela que vem por parte do governo, que é de acreditar numa Pax soviética, ou seja, numa hegemonia que se dá pelo controle das armas, e também a utopia do Sechenov, que é acreditar que a gente vai ser melhor quando a gente deixar de ser agente. Contudo, tem mais um agente envolvido aí, ele aparece no final, é uma espécie de final surpresa. Trata-se da inteligência artificial Charlie, sim, a luva do P3. E Charlie quer, na verdade, um mundo sem humanos. Até porque ele agora não é mais nada humano. Daí no final, quando ele se transforma num corpo negro de puro polímero, pois bem, ali você tem o principal vilão, que é aquele que vai dizer, olha só, nem transhumanismo serve, eu quero simplesmente que as máquinas assumam e chega de ser humano. O que, convenhamos, também é uma utopia, do ponto de vista da máquina. A nossa é pura distopia. Em resumo, como vocês podem ver, isso é interessante porque aqui você tem várias frentes disputando o futuro. Ou seja, imagens de futuro que podem ser disputadas e que cada um que a defende acredita muito nela, inclusive acha que é uma coisa boa. Quanto ao P3, lembram que ele tinha aquele problema de memória? Pois bem, o que rolou foi que apagaram a cabeça dele mesmo para esquecer da esposa, que também morreu, agora não sei se foi pela guerra ou foi pela peste, mas que a sua memória foi usada nas robôs que servem de guarda do Sechenov. E como ele não conseguiu de certa maneira colocar as memórias numa única robô, ele colocou o lado direito do cérebro numa e o lado esquerdo na outra. Daí, portanto, que a gente tem desde o começo uma tensão sexual do P3 com essas robôs. Elas inclusive
têm um design muito legal. Elas são uma espécie de bailarina com gestos e coreografias bastante esquisitas e sincrônicas, e que, ao mesmo tempo em que são sensuais, são máquinas e extremamente perigosas. Aliás, falando de máquina sensual, não posso deixar aqui de comentar a geladeira que aparece nesse jogo. Isso tem gerado comentário direto, porque você tem geladeiras taradas. Não são bem geladeiras, tá? Elas têm uma série ali de tentáculos, e aí vocês sacaram, né? Com aquilo dá pra fazer muita coisa divertida, e a geladeira fica o tempo todo dando em cima de você conforme você vai jogando. E ela não é sutil, tá? Ela fala o que ela vai fazer contigo em detalhes, e é uma delícia, tá? Eu tô até suando aqui já, falando dessa geladeira gostosa. Contudo, apesar de tudo aqui que eu disse pra vocês, o que mais talvez despertou meu interesse no primeiro momento em relação a esse jogo é a estética realista socialista. Caso você não saiba, o realismo socialista foi uma estética que vigorou dos anos 30 até basicamente o fim da União Soviética. Quando teve a Revolução em 1917 e ao longo dos anos 20, você tinha uma série de grupos artísticos diferentes, e diferentes vanguardas artísticas estavam presentes na Rússia. Uma bastante conhecida e que aparece em filmes de cineastas dos anos 20, como Sergei Eisenstein, Dziga Vertov, etc., é o construtivismo. Contudo, o regime do ponto de vista artístico começou a se fechar a partir de 1932, quando o Comitê Central dissolveu os diferentes grupos artísticos e obrigou eles a se organizarem em sindicatos únicos. Aí vinha o Sindicato dos Arquitetos, o Sindicato dos Pintores e assim por diante. Contudo, o método do realismo socialista foi tornado obrigatório 2 anos depois, em 1934. Isso começou no Congresso dos Sindicatos dos Escritores, mas depois passou a ser aplicado a todas as outras formas de arte. E esse estilo artístico vigorou basicamente por todo o período stalinista. Foi só no final dos anos 50, com Stalin já morto, que começou a rolar uma reabertura. Contudo, mesmo artistas que tinham outros estilos nunca gozaram do mesmo prestígio que os realistas socialistas. Porque daí vem um negócio importante entender o que é o realismo socialista. O slogan basicamente era realista na forma, socialista no conteúdo. Só que como o próprio pesquisador Boris Groys fala a respeito, isso sempre foi vago, inclusive para os próprios artistas soviéticos. Os próprios passaram a vida toda tateando o que diabos é um realismo socialista. O que é interessante entender nesse processo é que tem uma coisa aí do ponto de vista artístico muito embolado. Quando rolou a Revolução, as vanguardas acharam assim, ok, estamos na crista da onda, vamos queimar os museus, chega desses academicismos, agora a arte é do povo. Só que quando chega o realismo socialista, aqueles artistas que foram meio que negligenciados pré-revolução voltam a ser valorizados. E um cara fundamental para isso é Andrei Zhdanov. Inclusive, muitos lugares, na verdade, chamam o realismo socialista de zenadovismo, porque foi ele basicamente o principal ideólogo desse realismo socialista. E a defesa dele, de um ponto de vista racional, faz sentido, porque basicamente o que ele está defendendo é que a gente não jogue fora a tradição, ou seja, não nos cabe fazer que nem os fascistas que querem apagar o passado, os nazistas que ficam queimando livro. Então, ok, vamos nos apropriar da tradição, mas fazendo isso a partir de um programa, que no caso seria o socialismo. Então, em parte, tem uma coisa antimoderna, ou seja, de desprezar a arte moderna do período, que era muito visto como algo decadente e típica do capitalismo, contudo, era algo bastante integrado a práticas culturais que também existiam no capitalismo, só que não eram tão valorizadas. Do que eu tô falando, galera? Cultura de massa. Porque a ideia do realismo socialista não era fazer obras que estariam apenas nos museus ou que estariam circulando no mercado de arte, até porque mercado não tinha. Então a ideia era produzir obras que estariam em todo o lugar. E quando eu falo todo lugar, eu tô falando todo lugar mesmo. Estaria na sua casa, nos livros escolares, nos espaços públicos. Daí o objetivo de fazer dessa obra uma obra que tivesse algum tipo de didatismo, que fosse inteligível às pessoas. Então notem, tem as suas boas intenções, só que de boas intenções o inferno tá cheio. O que de fato aconteceu foi uma enorme censura a todos os outros artistas que não se adequaram a esse estilo, e o próprio realismo socialista nunca foi um negócio claro para ninguém que o fez. Uma coisa que é bastante interessante e que se alinha aqui com o jogo é que o realismo socialista, por ter esse projeto de ser realista na forma, socialista no conteúdo, ele sempre também foi uma aposta no futuro. Sim, dá para pensar o realismo socialista também como uma espécie de futurismo, porque o que se buscava não era apenas fazer retratos do cotidiano da União Soviética, mas pensar uma utopia socialista concretizada no futuro próximo na vida das pessoas da União Soviética e quem sabe do mundo. Dá essa coisa um tanto pasteurizada, de rostos sorridentes, de força, de saúde. Os camponeses estão bem vestidos, as paisagens são idílicas, as construções trazem um equilíbrio, são monumentais, os soldados são orgulhosos, os trabalhadores são esforçados, os camponeses são felizes. E no meio de tudo isso, temos Stalin, esse homem bom, esse anjo de braços abertos ao povo. Notem, portanto, que é uma estética que não tem espaço para cansaço, para depressão, para dúvida. Não, todo mundo tá pleno, realizado, certo do que tá fazendo. Só tem sol forte, a alegria do trabalho e do lazer e o orgulho de estar construindo algo melhor. Daí, portanto, que aqui no jogo do Atomic Heart a gente vê essa mesma projeção para um futuro, só que agora
sem humanos. É a mesma construção jogada para o futuro, de realista na forma e socialista no conteúdo, só que com máquinas. O que é uma coisa também muito atual. Vários filósofos contemporâneos têm apontado para o fato de como que a gente hoje não consegue mais imaginar o futuro com humanos. Podem notar, se a gente pega no início do século XX, lá 1900 por aí, quando você vê aquelas imagens de futuro, sempre mostram nós indo para o espaço ou fazendo coisas extremamente mirabolantes com máquinas esquisitíssimas. E, apesar da estranheza disso tudo, nós humanos ainda somos protagonistas desse futuro. Só que hoje, quando a gente olha para imagens do futuro, inclusive em distopias, o que a gente vê é o fim da humanidade. Parece que a gente perdeu a capacidade de se imaginar no futuro. Restou apenas as máquinas. Daí que o jogo Atomic Heart aqui coloca uma provocação que é muito válida. O quanto que, mesmo o regime socialista, diante do avanço das máquinas, pode perder a capacidade de propiciar futuro para as pessoas. Dá para falar ainda do socialismo como uma união dos trabalhadores, quando ninguém mais tem trabalho, mas a abolição do trabalho não é uma coisa ruim. Concordo. Mas como abolir o trabalho sem que a gente perca agência sobre o que está acontecendo? Ainda dá para falar de um governo dos humanos, na medida em que a gente terceirizou tudo para os robôs? Ainda pode-se falar de emancipação do povo, quando quem está no poder não é mais o povo? Daí que se torna interessante, portanto, mostrar essa história que se passa numa União Soviética alternativa, porque a questão socialista acaba servindo para acentuar os contrastes desse mundo onde o povo não controla mais nada. Porque se no capitalismo o povo já está acostumado a não mandar em nada, porque é meia dúzia de rico cagando regra, no socialismo, bem, aí a coisa dá uma embolada. Pelo menos do ponto de vista ideal, né? Era para nós, pessoas, povo, trabalhadores, estarmos no poder. Mas a gente não é mais nem trabalhador e a gente também não está mais no poder. Quem é que está? É a burocracia do Estado? Será que isso é uma crítica à burocracia stalinista? Pode até ser, mas eu acho que está falando muito mais dos dias de hoje, do quanto que nós hoje, enquanto espécie, estamos em risco diante do avanço das IAs. Então, como vocês podem ver, Atomic Heart é um jogo bastante interessante que serve a gente para pensar várias coisas, sejam elas de um viés mais à direita ou à esquerda. E cabe aqui dizer para vocês que eu comecei o jogo, mas eu não o terminei. Daí, portanto, para poder falar do enredo aqui para vocês, eu assisti gameplay. O que eu não vejo um problema, porque eu não tô falando aqui de jogabilidade, e sim de enredo. Embora cabe dizer que, enquanto jogo, eu achei ele meio chatinho, achei meio repetitivo. Diga aí nos comentários, então, se vocês querem que eu fale de outros jogos. Eu tenho certeza que uma galera vai falar BioShock. Mas sei lá, que outros jogos eu posso comentar aqui, que inclusive eu já desisti de jogar inteiro, porque leva horas, eu tenho uma vida, mas eu posso assistir uns gameplay na velocidade 5 e vir comentar aqui que isso não é tão complicado assim. Mas falando sério, isso é uma parada que eu tô há tempos querendo fazer. Porque a gente tem uma série de games aí que são bastante interessantes e a galera às vezes fica só falando coisas extremamente superficiais. Ou fica naquela coisa de caçar pelo em ovo, né? Ah, você viu que na cena tal aparece um negocinho escondido e que na verdade aquilo quer dizer... Poxa, tem mais coisa que pode ser dita, né? Então digam aí as suas sugestões e siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal. Eu não posso deixar de comentar a cena da babushka, uma velhinha, uma típica avó russa, que depois até descobre que é a sogra do protagonista, do P13, mas o que é mais legal é que ela, na sua roupinha de típica vovó russa, carrega uma cacetada de arma e inclusive dá tiro de bazuca. Se isso não é a síntese da imagem que a Rússia tenta vender para o mundo todo, eu não sei mais o que é.